Olá, meu nome é Renata, sou estudante do mestrado em matemática da UFV e nesta apresentação eu vou falar sobre a classificação no disco de Poincaré do retrato de fase do modelo de Selkirk. Então, no artigo base utilizado para esse trabalho, os autores usaram o seguinte sistema de EDOs para estudar as oscilações que ocorrem durante o processo da glicose. Então, esse é o sistema de equações aqui, que é conhecido na literatura como modelo de Selkirk. E nesse sistema, nós temos que o x e y são concentrações de ATP e ADP, respectivamente, e além disso, os parâmetros A e B são positivos, sendo B chamado de fosfofrutoquinase e A chamado de hexoquinase, que são as enzimas responsáveis, por essa manutenção, por essas oscilações que ocorrem durante esse processo da glicólise, que é um processo que o nosso organismo faz para poder obter energia. Então, o campo vetorial associado àquele sistema é dado desta forma aqui. Além disso, nós temos que o sistema 1 possui um único ponto singular finito, nós estamos chamando de Q, que está definido apenas para o caso em que A mais B ao quadrado é diferente de zero. Além disso, nós temos que a jacobiana do campo é dada por esta matriz aqui. Nós vamos definir por tal como sendo traço e delta o determinante desta matriz, e esse traço e o determinante são dados em função dos parâmetros A e B. E além disso, nós temos também esse discriminante aqui, tal ao quadrado menos 4 delta. Também temos que os autovalores associados à matriz, a derivada do campo, são dados desta forma aqui, lambda 1 e lambda 2. E nós vamos também definir os seguintes conjuntos em R2. Nós temos o ômega 1, que são os pares AB, de parâmetros, em R2, tais que o determinante da matriz é negativo. O ômega 2 são os pares AB para os quais aquele discriminante lá é negativo, o determinante da matriz é positivo e o traço é não nulo. Ômega 3 vão ser os pares AB, tais que o discriminante é maior ou igual a zero e o determinante da matriz é maior do que zero. E nós temos também aqui o ômega 4, que são as situações em que nós temos aqui o traço nulo e o determinante positivo. E a gente tem aqui a representação desses conjuntos aqui em R2. Então, nós conseguimos falar qual é o tipo de singularidade Q a partir da pertinência ou não dos pares AB a determinados conjuntos. Por exemplo, nós temos que se o par AB pertencer a ômega 1, a singularidade Q vai ser do tipo célula hiperbólica. Se esse par AB pertencer a ômega 2, nós vamos ter um foco, atrator se o traço for negativo e repulsor se o traço for positivo. Nós teremos um nó hiperbólico estável se o traço for negativo, instável ou repulsor se o traço for positivo, e se o par AB pertencer ao conjunto ômega 3. E na última situação, nós vamos ter um foco fraco se AB pertencer ao conjunto ômega 4, lembrando que um foco fraco é aquela situação em que os autovalores da matriz lá, da derivada do campo, são puramente imaginários, ok? Então, essas são todas as possíveis situações que a gente pode ter para o caso em que Q é uma singularidade finita. Só que nós queremos saber também o que acontece ali próximo às soluções quando elas evoluem para o caso infinito. Então, nós vamos utilizar uma técnica chamada de compactificação de Poincaré, que basicamente consiste em enviar o plano que a gente tem, o campo que a gente tem definido aqui no plano, por meio de projeções centrais, a gente envia esse campo na calota superior aqui da esfera, que recebe o nome de esfera de Poincaré. Nessa técnica, nós temos que os pontos, do infinito vão ser enviados aqui em S1, que a gente chama de equador da esfera, e nós temos que o campo que foi induzido aqui nessa calota superior, representado aqui por H+, ele vai ser topologicamente equivalente ao campo original que a gente tem definido aqui no plano. E para que a gente consiga cobrir toda a esfera, a gente faz o uso de cartas locais. Então, nós temos que a expressão da compactificação na carta 1 é dada desta forma, e aqui nós temos dois pontos singulares, um do tipo nó hiperbólico instável e outro do tipo célula.
célula topológica. Já na carta 2, nós temos também duas singularidades, um nó hiperbólico estável que coincide com a Q1 que a gente encontrou aqui anteriormente, e nós temos a Q4, que é uma singularidade degenerada. Para a gente conseguir determinar o retrato de fase ali local em torno da Q4, nós vamos aplicar uma técnica chamada de blow-up direcional, que basicamente consiste em dessingularizar essa Q4 através de uma explosão. A gente explode essa singularidade. Ao fazer isso, a gente encontra outras singularidades, a gente avalia qual é o tipo de cada uma dessas singularidades. Se necessário, se tiver alguma singularidade degenerada, a gente aplica o blow-up novamente. Se não, a gente para por aqui o processo e aplica aquilo que é chamado de blow-down, que é uma eclosão, né, desse círculo aqui. A gente volta para a singularidade, conservando as separatrizes e conservando também as trajetórias. Então, esse aqui é o retrato de fase local em torno de Q4, para o caso específico em que A é menor que B ao quadrado e B é real. E analisando todas as possíveis situações para os parâmetros de relações entre os parâmetros A e B, nós obtemos esses possíveis retratos de fase aqui. Agora, para o caso em que A e B são zero, o campo, ou melhor, o sistema 1 pode ser reescrito desta forma aqui, e observando esse sistema, a gente consegue ver que para o caso em que x vale zero, ou seja, a reta y ali, todos os pontos vão ter velocidade nula. Então, nós temos que a reta y vai ser composta de singularidades. Além disso, nós podemos aplicar um reescalonamento do tempo dividindo esse sistema aqui por x, as duas equações por x. E nós obtemos esse novo sistema aqui. E fazendo a análise desse sistema que tem uma estrutura mais simples, nós obtemos duas singularidades infinitas. Né? Vale observar que aqui nós não temos singularidades finitas, não tem como eu anular essas duas equações ao mesmo tempo. Na carta 1, nós temos duas singularidades infinitas, uma do tipo nó, outra do tipo célula topológica. Na carta 2, nós também temos duas singularidades, uma do tipo nó estável, outra do tipo nó topológico instável. E aqui a gente consegue representar o retrato de fase para esses dois últimos sistemas que a gente viu. Esse primeiro aqui é para aquele caso que a gente aplicou, né, o reescalonamento do tempo. E esse segundo aqui é quando a gente desfaz esse procedimento de reescalonar o tempo. Aqui a gente consegue observar que as órbitas aqui que pertencem ao semiplano x positivo, as setinhas vão ser preservadas. Já para o caso dos pontos, né, das órbitas, melhor dizendo, das órbitas que estão contidas aqui no semiplano x negativo, as setas terão sentido invertido. Esses aqui são os possíveis retratos de fase, os possíveis tipos topológicos, para o caso em que A é maior que menos B quadrado e B positivo. Esses dois também se enquadram nessa categoria. Esse aqui é o retrato de fase para o caso em que A é menor que menos B ao quadrado e B é real. Aqui nós temos uma singularidade finita do tipo célula e 6 singularidades infinitas, assim como ocorreu nas outras situações, né, de ter 6 singularidades infinitas. Para o caso em que A é igual a menos B quadrado e B positivo, nós não temos singularidades finitas e temos 6 infinitas. E esse caso aqui é para o caso em que A é positivo e B é um valor real. Nós podemos ter tanto focos quanto nós, atratores ou repulsores. Uma observação aqui importante, essas regiões que estão coloridas de rosa, nessa última situação, e nessa aqui, e nessa também, são regiões onde as trajetórias ali têm evolução final finita. Nessas situações, nós dizemos, né, que o modelo ele tem significado biológico, ok? Então, essas aqui são as principais referências utilizadas para a elaboração deste trabalho. Muito obrigada.